Até vou contar uma história curiosa do Fred, né? O Fred estava ainda diretor do Fluminense e quando fomos ter a primeira conversa já aqui no CT, ele me fez um pedido. Eu, quando dirigi o Cruzeiro no último ano, 2019, chegou no momento, tive que colocar o Fred no banco. Ele contou pra gente essa história, tá? E aí, nenhum jogador gosta de ir pro banco, é óbvio que não gosta de ir pro banco, né? E meio que falou umas coisas lá, nós fomos eliminados pelo River Plate, o Fred disse, mas o treinador está jogando só por uma bola, e ficou assim meio aquele clima. Depois eu achei que era hora de sair, fui embora, e o Cruzeiro teve o desfecho que teve, até infelizmente, para aquele grupo tão bom que era. Quando eu cheguei aqui, ele foi e disse assim, olha, mas uma das coisas que eu acho que o Fluminense precisa é que tu faça aqui aquilo que tu fez comigo. E eu fico muito orgulhoso disso, né? Porque não são decisões fáceis. Não é qualquer treinador que pode tomar esse tipo de decisão. Que mexe com o ambiente também. E que mexe com muita coisa, né? E também não saio da minha casa predisposto a fazer isso. Também acho que a gente não deve pensar assim. Você explica para o medalhão que você vai tirar ele, ou você não dá explicação num momento como esse? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas nunca me omiti também de sentar com o jogador e explicar por quê. Porque acho que essa é uma relação de alto grau de profissionalismo, né? Às vezes é um pouquinho mais traumático, às vezes menos, né? Mas eu acho que o mais importante sempre é o treinador pensar no melhor da equipe. Se aquilo que ele entende que deva ser feito é melhor para a equipe, independentemente de quem seja, é o que a gente tem que fazer. E essas decisões, elas mexem com o ambiente. E às vezes mexer com esse ambiente é parte da resolução daquele problema. Eu sou Gansete, né? Eu sou Ganso Futebol Clube, porque eu vi esse... a cara do Ricardinho quando ele dizia do Ganso. Eu vi esse menino nascer, né? Se não quiser, a Princesa Isabel 77, não tem problema nenhum. Hã? Precisamos conversar sobre isso, mano. Não. Ele tá doido pra fazer isso. Posso levar? Vai ter que esperar. Mas se eu pegar agora aqui, eu tenho um voo à tarde, eu levo. Fiz um cálculo rapidamente, a sua ficha é a 28ª. Então vai ter que esperar um pouquinho. Dá risada aí, né? Fala do estúdio aí. Eu sou Ganso. O Ganso joga mais bola que o tal do De Bruyne, que vocês gostam aí. O Ganso é fora da curva. Aliás, ô meu querido Dorival Júnior, o Ganso não tá na seleção? É uma vergonha! Olha, o mesmo treinador da seleção, que daqui a pouco teve problema na convocação aqui, levou o Marcelo para a Olimpíada. Então não dá para olhar só a parte ruim. Perfeito. Tem muitas partes boas, aliás, certamente a maior parte das questões são boas, senão não teria construído a trajetória vencedora que construiu. Então a gente tem que cuidar um pouco, que às vezes nos momentos difíceis se valoriza muito o ruim e se esquece o bom que construiu. Não tivemos muitos problemas com ninguém aqui, a maioria foi profissional. E o exemplo é esse, um ano antes foi campeão da Libertadores. Perfeito. Então as coisas não podiam ser tão ruins de relacionamento se o Fluminense conseguiu ser campeão da Libertadores e fazer a trajetória que fez. Depois a coisa fica muito negativa, eu não enxergo dessa forma. A tentativa de quem comanda sempre é levar as coisas até o final da temporada, da melhor maneira possível, para tomar as decisões que a gente precisa tomar, sejam elas para lá ou para cá, também no final da temporada. A gente tentou fazer isso, mas às vezes não dá, às vezes acontece uma coisa que a gente tem que interromper. O clube entendeu que deveria ser assim, dessa forma, e assim foi. Para encerrar, não falo mais em Marcelo. Você se assustou quando você põe a mão nele e ele tem aquela reação? Você não esperava de maneira alguma a reação que ele teve? Não. Acho que foi uma coisa de beirada de campo. E certamente não foi da coisa mais importante que aconteceu por ter tomado a decisão que tomou. Todo grande clube, quando vai para um torneio grande, o primeiro objetivo é classificar entre os dois e passar da primeira fase. Depois que você passa da primeira fase, a competição muda de sistema de disputa. E lá é um jogo só, né? Depois do mata-mata. Só mata. Num jogo só, muita coisa pode acontecer. Então depende, às vezes, de um cartão vermelho, depende de uma lesão de um jogador importante, depende de um início de jogo bem feito.
Depende de um cruzamento, do momento que você pega o adversário, do momento que você está. Então o Fluminense vai estar lá no Mundial, que é a cereja do bolo do ano. Eu quero, né? Mas primeiro vamos fazer o bolo para chegar lá em junho, com uma equipe bem trabalhada, com uma equipe já bem entrosada, né, com uma equipe bem preparada para tudo, para depois buscar. Penso que caímos numa chave que podemos ambicionar a classificação, né? Mesmo tendo o Borussia como estreia, que sempre é difícil você estrear contra o melhor. Atual vice-campeão da Europa, né? Exatamente. Então, mesmo assim, acho que podemos ambicionar a classificação. Depois de classificar, aí fica tudo meio parecido. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento de extrapolação, principalmente na nossa realidade nacional, né? Nós não podemos nos comparar com a Inglaterra, nós não podemos nos comparar com a Alemanha. Nossa realidade de economia é diferente no país. E acho que nós estamos vivendo uma bolha que certamente vai ser furada logo aí na frente, porque os clubes não vão conseguir honrar compromissos, sustentar negociações em valores desse tamanho. Não temos receita para isso. Estou falando da média dos nossos clubes. Temos aí 2, 3 exceções? Temos. Eles podem fazer negociações diferentes da realidade. Então, aqui no Fluminense, a gente tem que trabalhar com números mais abaixo, temos que encontrar soluções que não sejam as mesmas que eles podem encontrar, temos que valorizar a nossa formação. O Fluminense tradicionalmente tem, né, formação muito boa, que é feita em Xerém, e você sabe muito bem. A gente precisa encontrar alternativas de negociação um pouquinho diferentes, temos que encontrar mercado alternativo, né? E haja vista aí, estamos estourando o limite de jogadores estrangeiros. Não é porque nós achamos que os de lá são melhores do daqui, é porque os números são mais baixos, porque a realidade econômica deles também é menor do que a brasileira. Então você tem que encontrar soluções. Mas não acredito que os clubes vão, por muito tempo, suportar isso, né? É meio que uma realidade cíclica no futebol brasileiro, né? Quando aparece algum dinheiro novo, a gente começa a fazer negociação mais alta, né? Mas daqui a pouco esse dinheiro novo acaba e a realidade dura chega, porque a gente tem que honrar esses compromissos. Então, eu como treinador, sempre trabalho na direção de uma realidade mais, um pouquinho mais, né, pé no chão, porque as consequências dessa viagem, às vezes, vêm e são mais duras para os clubes e causam mais problemas a longo prazo depois, que a gente não pode cair nessa tentação.